Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Juliana, eu sou terapeuta. Hoje eu vou falar com vocês sobre relacionamentos, uma área tão importante da nossa vida que envolve todas as outras áreas, não é mesmo? Então, para deixar nosso bate-papo mais divertido, eu trouxe aqui para vocês o tarô. Vou mostrar algumas cartas para vocês e o que elas significam dentro da área do relacionamento. Vou falar também sobre astrologia, né? Vou dar uma pincelada aqui sobre alguns signos, algumas percepções. Então já fica aqui comigo para não perder. Vai ser um bate-papo bem leve, bem divertido, mas eu preciso trazer algumas bases para vocês, né? Algumas dinâmicas do que acontece dentro dos relacionamentos, o porquê que acontece tais coisas. Então a gente vai começar por aí. Então o que acontece? Todos nós nos relacionamos no nosso dia a dia, nós temos nossos relacionamentos amorosos, e todos eles têm um fundamento. Qual é o fundamento? A gente conhece uma pessoa, né? A gente se interessa por aquelas características que a gente enxerga na outra pessoa. Normalmente são características positivas que a gente muito provavelmente tem dentro da gente, mas a gente não enxerga dentro da gente, a gente está enxergando no outro. Então a gente se apaixona por aquelas características, né? E aí, conforme a gente vai passando um tempo com aquela pessoa, a gente diz aí por volta de uns 3 meses, começam a vir as sombras. O que são as sombras? É o lado negativo da personalidade da pessoa. Todos nós temos o lado positivo da luz e o lado negativo das sombras, né? Então, no começo do relacionamento, a gente tende a mostrar o lado melhor que a gente tem, né? E depois a gente vai aparecendo as sombras, não tem como muito mudar isso. Mas o que são as sombras? Sombras é tudo aquilo que a gente esconde da gente mesmo, que a gente não aceita na gente. Então vamos supor, eu sou uma pessoa que eu sinto muita raiva. Não, mas eu não posso sentir raiva porque o meu pai falou que aqui nessa casa ninguém podia sentir raiva, né? Então o que eu faço com essa raiva que eu sinto? Eu guardo, excluo ela e vivo como se ela não existisse. E aí o que acontece? Vem uma pessoa de fora, né, e começa a agir com raiva comigo. E eu falo assim, nossa, essa pessoa é tão assim, mas aquilo me incomoda, né? Então, se te incomodou, é porque você tem isso reprimido dentro de você. Então, você precisa olhar para esse lado, né? Se tá te incomodando, você precisa fazer um mergulho interno, olhar para esse lado que te incomoda. E daí você vai ver que aquilo que você tá vendo no outro era, na verdade, uma projeção sua. E a gente projeta tanto o lado bom quanto o lado ruim. Mas a gente tende a perceber mais o ruim porque ele incomoda, né? Então, se te incomodou, aquilo é com você. Se alguém tá sendo raivoso com você ou agindo de forma ruim com você e aquilo não tá te incomodando, fica tranquilo que aquilo é daquela pessoa, né? Então, é dessa forma que a gente vai percebendo as dinâmicas por trás dos relacionamentos. Então, agora vamos voltar lá no seu primeiro relacionamento de vida. Quem foi a primeira pessoa que você se relacionou? O seu pai e a sua mãe, porque o seu pai tem o esperma, a sua mãe tem o útero, certo? Foram as pessoas que deram a vida a você. E aí você fica lá 9 meses na barriga da sua mãe, que é quem você tem um contato mais íntimo, e aí depois você sai pra vida, né? Você nasce, e aí você tem um contato com o seu pai. Então, esses primeiros relacionamentos, eles afetam a nossa vida de forma muito gigantesca, tá? Isso vai formar os relacionamentos que a gente vai ter dali adiante. Qual o segundo relacionamento? Terceiro, na verdade. É a gente com a gente mesmo. De acordo com as bases que a gente recebeu, a gente aprende a se relacionar com a gente mesmo. Então, a gente tem diálogos internos de que, eu não sou boa o suficiente, eu não sou bonita, eu não consigo arrumar ninguém, as pessoas não gostam de mim, eu sou rejeitada, entenderam? E isso tudo vai criando a base pra gente se relacionar na vida. Tô falando aqui de relacionamentos amorosos, mas vamos estender para todo tipo de relacionamento na nossa vida, tá? Seja no trabalho, seja com a família, enfim, todos os relacionamentos. E a gente cresce, né? A gente vai para os nossos relacionamentos, a gente vai para a vida, a gente começa a ter um relacionamento aqui, outro ali, e isso vai criando histórias, né? Vai criando percepções na nossa vida de acordo com as vivências que a gente já teve, tá? Lembra que tudo que a gente tá vivendo nesse momento, na verdade, já foi programado lá atrás, né? Já foi programado ali com seu pai, com a sua mãe, com a sua percepção de si mesmo. Então, todos os seus relacionamentos, eles vão te ajudar, na verdade, na sua evolução. Eles vão te ajudar a perceber, você vai perceber no outro aquilo que você precisa melhorar em você. E é por isso que é tão difícil a gente se relacionar muitas vezes. E aí vão ter pessoas que vão fugir disso,
Tem pessoas que vão querer se relacionar, mas não vão querer olhar para elas mesmas, daí elas vão culpar o outro porque o outro fez isso. Gente, perceba, num relacionamento, a culpa nunca está no outro. Não só no relacionamento, na vida como geral, né? Vamos começar do princípio. A gente primeiro tem que assumir que nós somos adultos e nós temos que se relacionar como adultos. Se eu estou num relacionamento como criança, como que eu estaria como criança? Eu estou cobrando do outro, eu estou fazendo birra, eu faço pirraça, né? Isso é coisa de criança. Adulto senta e conversa, mas não é a famosa DR. É sentar e conversar como adulto, não naquele momento em que a coisa está ruim, tá? Depois, como adultos, estão mais calmos, vamos sentar e vamos falar de um lugar vulnerável, né? Olha, isso aconteceu, eu me senti assim. Não acuse o outro, fale sobre os seus sentimentos. Quando a gente acusa o outro entra numa posição de defensiva, né? Então fale do que você está sentindo. Olha, eu sei que não foi você, mas eu estou me sentindo assim, será que seria possível? Aí deixa o outro falar como ele se sente também. Entrem num acordo, tá? Isso é relacionamento de adultos. Quando a gente está na posição de criança, o que acontece? Vamos supor, eu tô ali fazendo birra porque fulano falou que não podia me ver, vamos supor. E aí eu tô cobrando, mas você nunca me vê, mas blá 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 blá. Eu entro numa posição de quem? Mãe do fulano, né? Mãe do meu marido, do meu namorado. Quando eu entro nessa posição de cobrança, porque quem cobra é mãe e pai, certo? Relacionamento não tem cobrança. Relacionamento é pra gente ser livre, pra gente ser quem a gente é. E perceba que quando você entrar nessa posição de mãe do seu marido ou namorado, ou pai da sua mulher ou da sua namorada, o que acontece? Aí começam a aparecer as traições. Por quê? Porque a pessoa fala assim, ela se tornou a minha mãe, ou ele se tornou o meu pai. Então, eu preciso buscar uma terceira pessoa para ser o meu parceiro ou a minha parceira. É tudo inconsciente, mas é assim que funciona. Ninguém consegue ficar num lugar muito tempo onde não possa ser o que é, né? Perceba, se uma pessoa numa relação, você está numa relação lá com uma amiga, e naquela relação ela começa a te julgar, você não pode mais ser você mesma, você tem que ter certos comportamentos, você não pode usar as roupas que você quer, você tem que agir assim, blá 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 blá. Você vai querer ficar? Você não vai, você vai tentar evitar ao máximo aquilo. Por quê? Porque eu não posso ser o mesmo. Dentro de um relacionamento a gente tem que ser aquilo que a gente é, como eu falei, com as nossas sombras, com a nossa luz. E aí você tem que perceber também se você não está levando dinâmicas do que você aprendeu lá atrás, que eu falei, do seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, para esse relacionamento, que inconscientemente a gente leva. E ainda mais, a gente tem todo um sistema por trás da nossa ancestralidade. Então tem o seu avô, seu bisavô, tataravô, toda a linhagem feminina e masculina. E eles carregam histórias. E eles passam isso para você através do DNA energético. A gente fala muito do DNA físico, né, genético. Mas a gente também tem o DNA energético e isso é passado de geração em geração. Algumas vezes a gente está conectado a histórias que já foram. Então, por exemplo, vamos supor uma avó, né, que ela se casou com seu avô porque a família disse que tinha que ser assim, mas ela amava outro homem e ela ficou conectada a esse homem durante toda a vida dela, né, em pensamento, em sentimento, mas ela estava casada com outra. E aí você passa a sua vida estando com uma pessoa que você não gosta e pensando em outra pessoa, mas você não tem a coragem igual a sua avó, né? Então você repete histórias, isso é muito comum. Como que a gente faz para descobrir isso, né? Terapia, eu uso muito a constelação familiar sistêmica, não sei se vocês já ouviram falar, é uma ferramenta que ajuda muito nesses casos, tá? E ela ajuda a gente a sair dessa postura que eu falei pra vocês de criança, né? Porque às vezes a gente não só em relacionamentos amorosos, em todo tipo de relacionamento. Às vezes no seu trabalho, você percebe que você tá ali trabalhando e aí seu chefe te cobra de alguma coisa e você se sente da mesma forma que seu pai te cobrava. Você vê essas situações se repetindo no seu dia a dia, né? Então é muito importante que a gente olhe para isso, que a gente veja, perceba, esteja consciente daquilo que está acontecendo, para que a gente possa aprender a lidar melhor e saber se relacionar de forma mais consciente. Enfim, gente, as dinâmicas podem ser muitas diante dos relacionamentos, tá? Teria que investigar caso por caso, porque cada ser humano é único.
mas o que eu posso trazer aqui para vocês é essa base de conhecimento para que vocês tenham um pouquinho mais de consciência de como funcionam essas interações, esses relacionamentos. E agora vamos para o tarô. Tem N formas de ajudar vocês dentro do tarô. Eu poderia mostrar aqui algumas cartas, falar o que significa, mas eu acho que não ajudaria vocês tão profundamente. Então eu decidi fazer um jogo aqui, geral, então vai valer para todo mundo. Eu vou deixar cartas para você escolher e eu vou falar o significado delas, tá? Então vai ser bem interativo, super animada para tirar essas cartas aqui para vocês. Vamos lá? Vai funcionar da seguinte forma: eu vou tirar algumas cartas aqui e vocês vão escolher uma das cartas e ela vai trazer uma mensagem para o relacionamento de vocês. Vocês podem pensar numa pergunta específica, numa pessoa específica ou simplesmente no relacionamento em geral, tá? Vamos lá, gente, que eu tô super ansiosa para tirar essas cartas para vocês. Eu vou fazer aqui de uma forma que vocês vejam a tiragem, tá? E eu vou separar 3 cartas aqui para vocês escolherem. Então, vamos lá. Primeira carta aqui, depois eu ajeito. Segunda. E aqui uma terceira carta. Bom, e agora a gente vai escolher as cartas, tá? Eu separei aqui pra vocês. Eu quero que vocês pensem na questão do relacionamento e escolha. Essa daqui é a carta 1, essa é a 2 e essa roxinha é a 3, tá? Então, aqui um cristal de quartzo, aqui uma pirita e aqui a... esqueci o nome dessa, ametista. Se você tirou a carta 1, se você escolheu a carta 1, vamos ver, que nem eu sei quem saiu o Cavaleiro de Espadas, tá? O que o Cavaleiro de Espadas traz para você como conselho nos relacionamentos? Ele fala para você usar a sua energia de maneira positiva para analisar a situação atual. Então, não se apresse para tomar qualquer decisão e pense muito bem antes de agir, tá? Não haja com pressa, porque pode faltar sensibilidade ou você pode não usar muito bem a sua inteligência. Esse cavaleiro de espada, ele também pode surgir como outra pessoa na sua vida, né? Então, de repente, uma pessoa indiferente, uma pessoa emocionalmente distante, um amigo, um admirador, né? Que pode exigir muita atenção sua e pode não aceitar um não como resposta, tá? Ele também sugere que você precisa ser mais segura ao falar, não ter medo de críticas e nem se preocupar com o risco de desagradar alguém falando o que você acredita, se expressando, né? Essa carta aqui também pode falar que pode ter alguém na sua vida que tá tentando te dominar, que tá sendo muito autoritário, né? Que só escuta o ponto de vista dele mesmo. Ou então, você pode deixar a sua cabeça dominar o seu coração. Ou seja, você tá tão ali no racional que você não se permite sentir, que você não se permite se conectar com o seu emocional para abrir para um relacionamento, tá? Vamos lá, se você escolheu a carta 2, saiu o 6 de ouro. O 6 de ouro, ele mostra um benfeitor doando dinheiro a um mendigo, enquanto o outro pedinte está esperando ali na expectativa de receber alguma coisa. Aparentemente, essa é a vida, né? Alguns ganham, outros não. Nós não podemos ser generosos com todo mundo, porém, essa figura principal que está carregando a balança da justiça simboliza que ele tem o poder de decidir quem recebe e quem não recebe, tá? Enquanto isso, ele também busca uma aprovação pela sua generosidade, né? Então, isso pode ser, essa generosidade talvez no seu relacionamento onde você só dê, pode ser uma sensação de superioridade, você precisa se sentir superior a outra pessoa, né? Então, se questione isso. Ou você pode estar na posição do mendigo, você tá ali pedindo e a pessoa não te dá nada, né? Então, qual a necessidade disso? A gente tem que lembrar que dar e receber são a mesma coisa, né? Amor e ódio, eles não se excluem mutuamente. E do mesmo modo, o ganho pode ser perda, presentes podem ser indesejados e aqueles que bancam vítimas podem ser onipotentes graças à sua fraqueza. No relacionamento, a gente tem que dar e receber, tá?
tá? Um relacionamento de casal, ele é sempre sobre dar e receber. Então, o que eu dou pro outro, eu devo receber na mesma proporção. Diferente de um relacionamento de mãe e filho, pai e filha, né? Porque aí nessa posição de pai e filho, mãe e filho, a mãe, o pai dão e os filhos recebem, tá? Essa é a ordem original. Dentro de um relacionamento de casal, se não houver equilíbrio na troca, o que acontece? Um dos parceiros, que recebeu mais provavelmente, ele vai embora, ou ele vai buscar trair, que é o que eu falei lá no começo, tá? As dinâmicas que estão por trás disso. Por que acontece isso? Porque o outro é ruim? Não, simplesmente porque você deu tanto que ele percebeu que ele não tem como pagar, ele virou mendigo, né? Então, ele procura poder pagar para outra pessoa. Ele não consegue chegar no mesmo nível que você se colocou muito superior. E mesma coisa se você tá no nível do mendigo, né? Você tá ali recebendo. E aí, ou você tá confortável nessa posição, ou você vai buscar uma outra relação onde você possa ter atenção, você possa estar no mesmo nível da outra pessoa, né? Porque ninguém gosta de estar numa relação onde um é superior e eu tenho que ser inferior, ou eu sou superior e o outro é inferior. Isso não é legal, principalmente numa relação de casal, tá bom? E agora, vamos para a carta 3. Carta 3, se você escolher a carta 3, saiu outro cavaleiro, mas dessa vez de ouros. O cavaleiro de ouros fala da nossa capacidade de se envolver emocionalmente com outra pessoa, né? Se a gente não envolve nosso sentimento, a nossa paixão, nossos esforços, a gente se desconecta da fonte e da nossa convicção individual. E essa carta fala que se você quer melhorar esse relacionamento, é hora de você acordar essa dormência, essa perda ou essa falta de paixão, de princípios e de crenças nesse relacionamento. E Cavaleiro de Ouros, ele fala que você até quer, sim, tá nesse relacionamento, mas talvez você esteja emocionalmente distante. Então é importante que você se envolva emocionalmente, como eu falei, coloque energia, coloque força nesse relacionamento, coloque paixão, tá? Se você tem um problema já no relacionamento, ela sugere que você está cansado de se envolver ou muito rápido, né? Ou talvez você negue os seus verdadeiros sentimentos. Não tenha medo dos seus sentimentos, tá? Não perca oportunidades, aproveite os potenciais que aparecem e assim você vai criar o seu próprio sucesso nesse relacionamento. E esse foi o jogo de tarô, né? Espero que vocês tenham gostado. É sempre muito interativo, sempre muito dinâmico. Eu gosto muito porque traz essa interação, né, entre a gente, mesmo que o vídeo seja gravado. Até não sei se será possível vocês deixarem algum comentário. Se for possível, eu gostaria que vocês comentassem aqui qual carta vocês escolheram, se fez sentido pra você, tá? Carta 1, 2 ou 3, coloca aqui. Se fez sentido pra você, comenta aqui. E agora, pra ficar um pouco mais interessante, que eu sei que as pessoas que amam tarô, tem pessoas que amam astrologia e tem pessoas como eu que amam as duas coisas, tá? Então eu trouxe um pouquinho de astrologia aqui também pra vocês. E eu vou trazer um conteúdo aqui agora. Como você identificar no seu mapa, né? Aonde está a casa do relacionamento, que tipo de parceiro você atrai pra sua vida, que tipo de relacionamento você pode ter. Eu vou dar aqui algumas pinceladas, tá? Obviamente que não vai ter como falar pra todo mundo, porque é um geralzão, mas vocês vão poder ter uma ideia mais ou menos de como funciona essa área da vida no mapa de vocês. Aí você vai falar, Ju, não sei nem como faz meu mapa astral, o que é isso, né? Onde eu calculo? Se você não sabe, lá na minha página no Instagram eu tenho um vídeo que eu ensino no feed, tá? Como calcular seu mapa astral de graça no astro.com. Então é www.astro.com. E aí você entra lá, calcula seu mapa de graça. Gerou o seu mapa, né? Para gerar o seu mapa você precisa dos seguintes dados: nome completo, data de nascimento, horário que você nasceu, isso é muito importante, e a cidade, estado, país que você nasceu. Ele vai calcular um mapa de acordo com aquele momento do seu nascimento, como se tirasse um print do céu naquele momento exato. E aí naquele momento que gerou aquele mapa, você vai olhar para aquele mapa e ele vai dar características da sua vida, desafios que você enfrenta, características da sua personalidade, e hoje a gente vai focar na área de relacionamento. Esse mapa que a gente vai olhar é o mapa natal, tá? Que é o do seu nascimento.
Eu esqueci também de deixar meu Instagram aqui, é @jumeguia, tá? Eu vou tentar ser o mais didática que possível, tá? Eu sei que para alguns vai ser um pouco difícil, mas depois vocês podem me procurar no Instagram, que eu ajudo vocês. Aqui eu tenho um mapa, né? Não sei se vocês conseguem ver. Esse é o meu mapa mesmo, tá? Então ele vai te dar um desenho assim, tá? O que acontece? Quando você vai olhar para esse desenho, você não vai entender nada, tá? Mas você vai ver que aqui dentro, as casas, elas têm números, tá vendo? Número 8, 7, 6, cada casa tem um número. Então você vai olhar aqui a casa 5 no seu mapa e você vai olhar a casa 7 nesse caso, tá? Eu espero que você tenha conseguido identificar aí no seu mapa, né? A casa 7 e a casa 5. Qual que é a diferença? A casa 5, que tá aqui embaixo, ela vai falar sobre as nossas paqueras, sobre os crushes, né? Sobre aquele momento onde você tá conhecendo alguém, quando você ainda tá naqueles primeiros meses, né, com uma pessoa, as primeiras vezes que você sai com alguém. Vai falar também sobre a criatividade que você usa nesse relacionamento, sobre a paixão, sobre o prazer, né? Mas aqui é um prazer sexual, mas o meu prazer e o seu, separado, tá? Não é aquela coisa de união, é mais só o prazer pelo prazer mesmo, tá? E aí, gente, a gente vai pra casa 7, vamos supor. Eu comecei a conhecer uma pessoa, tal, tô saindo, tá ali, tal, a gente tá se conhecendo. Casa 5. Casa 7, quando vira casa 7? Quando vira um relacionamento mais sério, tá? Então, por exemplo, eu me pedi namoro, a gente foi morar junto, não sei, cada um tem as suas circunstâncias, mas aí já vai pra casa 7 aqui, tá? O que significa essa casa 7? Quando você assume esse relacionamento, quando você assume responsabilidade, né, e você tá integrado nesse relacionamento com outra pessoa. Aí uma dica que eu recebi, que eu vou repassar aqui pra vocês, que eu não costumo ver muito em livros, em outros astrólogos. Normalmente as pessoas quando estão na casa 5, estão naquela fase da paixão, né, tá tudo lindo, maravilhoso, pessoa maravilhosa, e aí você começa a namorar, casou, né, e aí a paixão sumiu. O que aconteceu? Né? Foi a rotina, foi isso, foi aquilo. Não, muitas vezes pode ser, tá? Mas muitas vezes o que acontece é que a gente perde essa casa 5, tá? E é importante que você mantenha essa casa 5 viva no seu relacionamento. E como fazer isso? Porque muitas vezes o relacionamento na 7, ele pode se tornar um pouco pesado, né? Porque é aquela coisa de compromisso, né? De estabilidade e tal. Vou explicar pra vocês como fazer isso na sua casa 5. E manter o seu relacionamento. A casa 5 minha, no caso, vou dar o meu exemplo porque não tem como eu falar aqui pra todo mundo. Está em Sagitário. Sagitário, eu vou mostrar pra vocês todos os signos, tá? Aqui, ó, Áries, aqui Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião e Sagitário, que é o meu caso, tá na casa 5, tá? E aqui, Capricórnio, Aquário e Peixes. Então, veja aí qual símbolo você tem na casa 5. Vendo isso, eu vou dar o meu exemplo, como eu disse, de Sagitário. Como que eu posso reacender essa paixão, né, dentro do meu relacionamento? Sagitário, ele é um signo que busca aventuras, ele busca explorar algo diferente, outras culturas, outras línguas, aprender algo novo. Então, são coisas que podem reacender a paixão dentro de um casal, tá? Então, vocês podem fazer essas coisas juntos e isso vai manter essa chama, tá? Então, de repente, uma viagem, de repente, um restaurante novo, ou assistir um filme, falar sobre um livro, algo que aprendeu. Isso tudo é muito interessante para manter essa chama. Eu vou mostrar um detalhe para vocês, porque eu falei do signo. Eu tenho 2 planetas aqui dentro, tá? Não vou entrar muito em detalhes aqui, mas vou dar o meu exemplo. Eu tenho, vocês podem ver aqui, Urano, tá? Tenho o nó do norte aqui, o nó do sul, desculpa, aqui também. E tenho Netuno. Só para mostrar para vocês o que um planeta acrescenta nessa casa, tá?
No meu caso, Urano, ele vai trazer o diferente, ele vai trazer o novo, algo inesperado, de repente sair da rotina, encontrar uma forma diferente de fazer alguma coisa, né? Então, eu preciso aplicar essas características dentro desse relacionamento também. Netuno, tá? Esse daqui. O Netuno, o que ele fala? Ele fala que a gente também pode falar sobre espiritualidade, a gente pode ter essa espiritualidade em comum, a gente pode buscar algo juntos, e isso é algo que mantém a nossa conexão acesa. Então vocês viram quanta informação só num pedacinho que eu passei pra vocês, e o quão é fascinante isso, porque traz inúmeras oportunidades pra gente se conhecer melhor o relacionamento, né? E isso só na casa 5, onde está se conhecendo, onde mantém a paixão que eu falei. Na casa 7, no meu caso, eu tenho aqui Aquário. Vocês veem que não tem nenhum planeta aqui dentro, tá? Tem gente que fala assim, que horror, minha casa 7 tá vazia, igual a minha, né? Eu não vou me relacionar? Não, você vai. Mas o que acontece? A energia ali é livre, não tem nenhum planeta. Então a energia de Aquário é uma energia que eu vou atrair pessoas que gostam de liberdade no relacionamento, que gostam de ser livres, né? Ou você mesmo vai gostar de ser livre nesse relacionamento. E também você pode usar sua originalidade, sua criatividade, né? Você pode ser atraído por pessoas muito diferentes de você, por pessoas não convencionais. Você pode ter um relacionamento não convencional, você pode casar de repente com uma pessoa do estrangeiro, né? Porque Urano também fala dessa ligação. No caso, Urano, que é o regente de Aquário, está na minha casa 5. Então, isso só significa que eu vou atrair cada vez mais pessoas com essas características, né? Características de pessoas que são muito diferentes, muito livres, muito originais, não convencionais, pessoas que moram em outro país. Enfim, ainda complementa ainda mais essa questão, né, por conta de Sagitário aqui na 5. Sagitário é o signo que fala de outras culturas, outras línguas, né, então pode ter muito contato com pessoas desse sentido, tá? Enfim, gente, essa era uma pincelada para vocês saberem um pouquinho mais, né, que tipo de pessoa você atrai para sua vida, qual tipo de relacionamento, quais desafios você vai enfrentar. Depois, essa tabelinha aqui embaixo. Mas eu não vou entrar nesses detalhes, porque já entra nos aspectos, aí já complica um pouco, tá? Fica um pouco difícil falar, porque eu não sei o nível de vocês de entendimento de astrologia. E eu vou passar aqui também os planetas para que vocês possam olhar no mapa de vocês, tá? Então aqui a gente tem Mercúrio, Vênus, Sol, essa bolinha com uma bolinha dentro, a cabeça do dragão, que eu falei que o rabinho tá aqui embaixo, né? Quiron, que é esse casinho aqui, tá? Aí aqui embaixo a gente tem Plutão, Saturno, Marte, aqui eu já tinha falado pra vocês, Júpiter, Lua, essa aqui é a Lilith e a roda da fortuna. E aqui Mercúrio. Bom, gente, nosso encontro vai chegando ao fim, né? Infelizmente tudo tem um começo, meio e fim, mas a gente pode voltar a se encontrar. Eu agradeço muito pela participação de vocês aqui, né? Fico muito feliz de poder trazer esse conhecimento, de interagir aqui com vocês. Também quero que vocês comentem aqui se fez sentido a parte da astrologia para vocês, se vocês conseguiram encontrar a casa 5 e 7 de vocês, os planetas, os signos. Enfim, se não conseguirem, pode ir lá no meu Instagram, tá? Eu ajudo vocês, pode me chamar lá, @jumiguia, vou deixar aqui de novo. Enfim, fico muito, muito feliz em poder participar, em estar aqui com vocês, né, que a gente possa se encontrar mais vezes. E gratidão e um beijo do fundo do meu coração.